Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como nós podemos ter certeza de que o que está escrito na Bíblia é verdade. Ou ao menos o genuíno pensamento de Deus, sem distorções, sem adulterações. Você também perguntou que garantia nós temos de que os tradutores tenham traduzido aquilo que estava nos originais sem corromper o que estava dito ali. Bem, eu tenho quase 3 dezenas de livros de minha autoria que foram publicados, além de centenas de artigos, e nesta era de comunicação digital me preocupa que esses textos possam ser adulterados por pessoas de má fé. Existem as leis de direitos autorais que podem ser utilizadas para penalizar os que fizerem isso, mas essas leis não são perfeitas e nem sempre eu sei onde foi que alguém republicou alguma coisa que eu escrevi. Apesar de às vezes eu ser avisado por leitores e por resultados de busca na internet, nem sempre eu conseguiria conferir todas as vezes que são publicados para me certificar de que não alteraram o sentido do que eu escrevi, de que não tenham criado obras derivadas ou tenham roubado o meu texto inteiro para colocar assinatura ali de um outro autor, geralmente o nome do próprio gatuno que roubou o texto. Isso até já aconteceu algumas vezes com algumas de minhas crônicas e negócios. Mas a razão de eu não conseguir administrar tudo isso é muito simples. Eu não sou Deus. E nem tenho onisciência para saber de tudo o que acontece e nem onipresença para estar em todos os sites, redes sociais e páginas impressas ao mesmo tempo, para conferir se alguém não publicou algo meu. Mas Deus tem tudo isso. Ele é também onipotente, capaz de administrar muito bem o livro do qual ele é o autor. Quanto às traduções, eu fiquei surpreso ao descobrir que os judeus, nos tempos de Jesus, e no início também, no tempo do início da igreja, não usavam as escrituras do Antigo Testamento em hebraico, e sim aquelas das quais nós ouvimos falar na história dos hebreus, como chamada de Septuaginta, né? Eles, no Antigo Testamento, sim, eles usavam as escrituras em hebraico, mas as passagens do Novo Testamento, a grande parte, não todas, mas grande parte das passagens do Novo Testamento, que são citações do Antigo Testamento, se você conferir, vai descobrir que foram tiradas da versão grega dos 70, ou Septuaginta, que era uma tradução do hebraico para o grego que foi feita por 70 escribas judeus, cerca de 300 anos antes de Cristo. Então, quando Paulo fala das Escrituras, ou quando ele diz que a mãe e a avó de Timóteo lhe ensinaram as Escrituras, é dessa versão grega que Paulo está falando. Se Paulo e o próprio Senhor Jesus chamavam de aquela tradução grega de palavra de Deus, de Escrituras, o mesmo termo pode ser empregado para uma versão em português, ou em qualquer outro idioma. Portanto, descanse no fato de Deus estar cuidando de sua palavra, que hoje existem centenas de línguas diferentes, bem ou mal traduzidas, mas ainda assim com poder suficiente para salvar, consolar, edificar, exortar uma alma sincera. Eu acho até que o Espírito Santo filtra o que a pessoa lê numa má tradução para que ao coração dela chegue o que realmente o Espírito quis dizer. Afinal, é isso que ele faz quando nós nos dirigimos ao Pai com nossas orações, não é isso que o Espírito Santo faz? Nós não sabemos como pedir, mas lá está o Espírito Santo agindo como uma espécie de corretor ortográfico divino e fazendo chegar ao Pai as nossas orações com uma caligrafia impecável. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
Romanos 8, 26 a 27. Eu vou dar um exemplo. Anos atrás eu conheci um pregador do Evangelho que no horário de almoço ele fazia ótimas pregações no calçadão próximo à antiga loja Mapping e ao Teatro Municipal. Eu trabalhava em São Paulo nessa época e sempre que eu tinha tempo no horário de almoço eu parava ali naquela esquina para escutá-lo. E aí um dia eu conversei um pouco com ele me contou da sua conversão. Ele era motorista de táxi, ganhou de um passageiro, que era testemunho de Jeová, uma Bíblia da seita Testemunhas de Jeová. Qualquer pessoa que conheça a Bíblia sabe que aquela religião adulterou versículos específicos que falam da divindade de Cristo para encaixar o texto, adaptar o texto às suas doutrinas, que são extremamente malignas. Mas foi nos horários de almoço que aquele taxista parava debaixo de uma árvore para ler aquele exemplar da Bíblia. Foi ali que, por meio dela, né, mesmo corrompida, que o Espírito Santo tocou no seu coração. Veja você, uma versão adulterada das Escrituras teve um efeito no coração daquele homem que se tornou um pregador do Evangelho e viria a encaminhar muitos outros ao conhecimento da salvação pela fé em Jesus Cristo. O testemunho de Jeová que deu presente para ele, acho que ficaria desesperado, desapontado com o resultado do presente. Outro caso eu li certa vez e dava conta de um teólogo, desses moderninhos, sabe esses teólogos moderninhos, que visitou uma irmã idosa. Enquanto eles conversavam, ela ia citando para ele alguns versículos que achava preciosos, porém o teólogo, querendo mostrar serviço, a todo momento interrompia para dizer que aquele versículo não existia nos melhores manuscritos gregos, hebraicos, etc., ou que não era daquele jeito que estava no original, ou que tinha um outro significado, etc. e tal. Eu percebo isso às vezes nos comentários que alguns mandam de textos que eu escrevi, ou de vídeos onde eu falei, que, na verdade, ele só queria mostrar que ele conhecia uma coisa que eu não falei, então ele põe lá. Aí, de repente, a velhinha começou a chorar e o teólogo percebeu que tinha pisado na bola, tinha dado um fora. Aí ele começou a se desculpar, mas ela logo tranquilizou, falou, irmão, não precisa pedir desculpas. Eu não estou chorando de tristeza, eu estou chorando de alegria. Veja que livro maravilhoso é este! Se todas essas passagens que você disse serem falsas me trouxeram tanto conforto e alegria, imagine as verdadeiras. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.